Olá, bom dia, meus queridos. Meu nome é Reinaldo, sou professor de homeopatia na Faculdade de Medicina da UFMT e ontem nós tivemos uma atividade muito interessante onde os alunos fizeram algumas perguntas e agora eu vou tentar respondê-las sobre homeopatia. É claro que são muitas perguntas e a gente vai fazer aqui um bate-papo rápido para tentar somente fomentar uma discussão sobre o tema, né? Então, uma das perguntas interessantes que eles fazem é o seguinte: existem efeitos adversos dos medicamentos homeopáticos? Então, o remédio homeopático, ele é, como a gente já falou, ele é extraído de substâncias que são naturalmente tóxicas, isto é, muitos venenos, algumas substâncias também do reino mineral, vegetal e animal, mas substâncias que têm um efeito no organismo, assim, em grande quantidade, substâncias que têm um efeito impactante. A ação primária do medicamento serve para provocar uma resposta do organismo. E essa ação primária, muitas vezes, ela é impactante. Então, quando a pessoa é muito sensível ao medicamento homeopático, ela pode apresentar o que nós chamamos de agravações durante o tratamento. Agravações é quando você dá o medicamento e ocorre uma piora dos sintomas. E ela pode ser boa ou má agravação. A boa agravação é quando, apesar do indivíduo apresentar uma piora dos sintomas, ele se sente melhor. E a perspectiva de melhora vai se manifestar ao longo do tempo com um bom prognóstico. A má agravação, por outro lado, é quando você dá o medicamento, você impede a manifestação de um sintoma, o indivíduo melhora aquele sintoma, mas ele piora internamente. Nós chamamos isso de supressão, que é o impedimento da manifestação dos sintomas, que é uma manifestação da doença, o organismo está em desequilíbrio, e com isso ocorre uma piora da sua capacidade de recuperação e outras manifestações mais profundas que nós chamamos. Então, o remédio homeopático ele não é uma substância inócua, ele precisa ser usado de forma adequada, mas ele é muito menos agressivo que o remédio químico, porque ele é um medicamento muito diluído, como nós falamos, e esse processo de diluição era justamente para diminuir o efeito primário da substância no organismo. Então, dessa forma, a gente pode perceber que o remédio homeopático ele é capaz de produzir algumas adversidades no tratamento. Por isso que ele tem que ser seguido, o seu critério de tratamento, de forma muito rígida com relação aos princípios dos semelhantes. Isto é, eu dou um medicamento que produz os mesmos sintomas que eu quero curar. E daí vem o que nós podemos chamar de agravação. Além da agravação, a gente vai ver mais adiante, podem ocorrer muitas outras alterações no percurso do tratamento. Mas, fundamentalmente, o que a gente objetiva é a cura, a melhora do quadro. Ok? Além disso, uma outra pergunta. O medicamento homeopático pode ser utilizado com outros medicamentos? Claro, o remédio homeopático ele é um medicamento complementar ao tratamento alopático, em muitas vezes. Então, é claro que aí você tem que ter clareza de que existem dois movimentos para o processo de cura. Para estimular o processo de cura, a gente usa a homeopatia, onde o indivíduo ele é estimulado a reagir. E na alopatia você dá um suporte para que ele consiga ter uma qualidade de vida razoável num momento de crise, por exemplo. Você usa de forma associada, ou mesmo num processo crônico. Se você tira um medicamento alopático, o paciente já usa esse medicamento há muito tempo, você pode descompensar o paciente. Então a gente tem muito bom senso com relação ao uso da homeopatia e da alopatia. Dentro de uma visão mais puritana, eu diria, ou mais radical, alguns preconizam o uso exclusivo da homeopatia, mas a gente sabe que não é dessa forma, com o radicalismo, que a gente vai chegar a um equilíbrio também entre a homeopatia e a alopatia. O que a gente deseja é que a homeopatia ela tenha o seu lugar como uma terapêutica eficaz, razoavelmente compreensível pelos colegas e utilizada pelos colegas até na atenção primária, principalmente na atenção primária, quando você busca métodos de trabalho parecidos com o que depois se desenvolveu no método clínico centrado na pessoa. Isso aí deriva da homeopatia. A homeopatia ela trabalha a totalidade dos sintomas
assim como é preconizado dentro da visão da medicina de família e comunidade. No entanto, nós temos recursos terapêuticos e todo o método clínico da homeopatia ele é desenvolvido a partir dos recursos terapêuticos ou dos potenciais terapêuticos que os medicamentos homeopáticos oferecem. São cerca de 2.000 medicamentos ou mais que já foram experimentados, estudados há mais de 200 anos. Então nós conhecemos muito bem esses medicamentos e podemos utilizá-los com muita propriedade na atenção primária, com ou sem alopatia. Vai depender da necessidade do caso. Obviamente, se eu tenho um quadro cirúrgico, eu tenho que encaminhar esse paciente para fazer um tratamento cirúrgico, né? Se ele pode resolver-se somente com homeopatia, a gente busca um tratamento homeopático. Se ele precisa de um suporte alopático, a gente usa isso também, ou às vezes só alopatia. Cada caso é um caso. O que vai diferenciar é o seu arsenal terapêutico. Por isso que é importante vocês buscarem conhecimento de outras técnicas e outras práticas que possam complementar os limites da nossa ciência, né? Do nosso conhecimento convencional. Não se resume à medicina, à alopatia ou à enantiopatia. A homeopatia é um complemento, não é a panaceia, obviamente, mas ela pode ajudar muito o indivíduo no processo de reequilíbrio, de busca de uma melhora clínica. E óbvio que ela tem os seus próprios limites. E aí é uma outra pergunta: quais os limites da homeopatia? Um dos grandes limites da homeopatia é o próprio homeopata, que muitas vezes tem alguns vícios, ou tem um uso de medicamentos restritos, ou tem uma abordagem muito limitada e focada não no indivíduo na sua totalidade, mas na doença. Enfim, algumas técnicas que a gente usa na homeopatia, que são muitas técnicas diferentes, às vezes se torna um limite. Por isso que dentro da própria homeopatia, o médico homeopata ele tem que buscar conhecer várias linhas de tratamento e adotar aquela que o paciente precisa. Nós temos que focar o tratamento na necessidade do paciente. Então, muitas vezes o paciente vem e procura o médico homeopata porque já está cansado do uso de medicamentos químicos. Muitas vezes é possível a gente substituir o tratamento, outras vezes não. Então, nós precisamos ter essa clareza para poder orientar um tratamento de forma segura. E a homeopatia ela tem esse objetivo. Para o médico homeopata, a cura deve ser rápida, suave e segura. E, além disso, duradoura. Então, é uma perspectiva num olhar que não é só imediatista. Além disso, nós classificamos as doenças dentro de uma outra perspectiva. Doenças verdadeiras ou falsas, doenças agudas ou crônicas, lesionais ou não lesionais. Então, a partir dessa classificação é que a gente vai saber qual a melhor forma de tratar o paciente. Ok? Então é isso. Nesse primeiro momento eu queria dar essa resposta aí para os colegas, para os alunos. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que possa se complementar aqui a isso. Está perguntando se a homeopatia tem ação nos casos agudos e em casos graves. Sim, a homeopatia ela tem uma ação. Assim como o organismo ele tenta buscar mecanismos de recuperação, de regeneração, de cura para si, quando você estimula esse organismo, ele pode ter uma resposta melhor, mas não quer dizer que ele vá ter, vai depender de cada caso. Então, quando você tem uma doença lesional muito grave, óbvio que a regeneração ela pode ser muito lenta, gradativa, ela precisa de um suporte alopático, mas é possível auxiliar, inclusive no processo de, mesmo processo de sofrimento no período de passagem, no período da morte. Então a gente pode usar a homeopatia desde antes da criança nascer até o período em que a gente está no processo de transição para um outro plano, quando a gente está por morrer. Na verdade, a homeopatia é um suporte para o indivíduo e não para a doença. É claro que existem estudos homeopáticos que mostram, inclusive, resultados e técnicas durante o paciente em estado grave em unidade de terapia intensiva. Então existem vários estudos nesse sentido. Eu sugiro que a todos vocês que procurem, deem uma olhada nas perguntas que vocês fizeram aí, são muito interessantes para poder complementar. Isso aqui é só um bate-papo rápido, mas é claro que a gente também precisa estudar, conhecer bem as bases da homeopatia para poder aplicá-la com segurança, né? É esse o nosso objetivo. Um beijo a todos, a gente vai se falando. Abraço, tchau.